Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Nós vamos terminar esse capítulo hoje. Vamos do versículo 11 ao versículo 22. Amém? O título dessa exposição, dessa carta de Efésios, tem como, pessoal que gosta de notar, a igreja, o milagre da reconciliação. Esse é o título da mensagem de hoje. Efésios 2, versículo 11, diz, o título, União e Paz em Cristo. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distante de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Ao derrubar o muro de inimizade que nos separava, ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distante dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem um poder de transformar nossas vidas. O Senhor tem um poder de mudar o curso da nossa vida, de entender, nos libertar de muita coisa. Que a Tua palavra venha sobre nossos corações, gerando arrependimento, gerando mudança de vida, gerando mudança de caráter, gerando uma vida transformada em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua obra salvífica em nós, onde o Senhor derrubou o muro que nos separava do Senhor, nos colocou diante do Senhor, e hoje nós somos templo do Teu Espírito. Somos unidos em uma nova humanidade como um povo santo, um povo escolhido do Senhor para a honra e glória do Teu nome. Amém? Amém, meus irmãos. Então, assim, dentro desse texto, Paulo traz uma mensagem muito forte, muito importante. Tem muita coisa aqui que, se nós formos parar e analisar isso com muito detalhe, nós teríamos sermãos para muito tempo. Mas eu quero ser bem sucinto na mensagem que Paulo traz aqui, e eu vou dividir essa mensagem em 3 pontos, tá? A proposição teológica dessa passagem bíblica é: Deus, por meio da cruz de Cristo, destruiu a barreira da separação e edificou um único povo sobre o fundamento apostólico para ser sua habitação. Essa é a proposição teológica. Se a gente começar a olhar para a história, muitas vezes, um muro que foi muito conhecido, né, na nossa história antiga, foi o Muro de Berlim. Quem nunca ouviu falar do Muro de Berlim, né? Quem fez aulas, né, de história aí, é um muro muito importante, né? Em 61,
o Muro de Berlim foi construído. E por que ele foi construído? Se nós pararmos para pensar, na Segunda Guerra Mundial, os aliados tinham vencido a Alemanha, e eles foram colonizar a Alemanha, manter o controle daquele povo. E resumidamente, a Alemanha foi dividida em duas Alemanhas. A Alemanha Oriental, que era uma Alemanha dominada pela antiga União Soviética, que tinha um regime mais socialista, e a Alemanha Ocidental, que foi colonizada, que foi explorada, que foi controlada pelos Estados Unidos, que tem outro tipo de visão, outro tipo de regime. Então aquele povo lá foi dividido. Um povo foi cuidado por um tipo de regime e o outro povo foi cuidado por outro. E dentro da história, o que aconteceu? O povo que estava na Alemanha Oriental começou a sofrer demais, porque o regime impunha isso. Então começou a ter muita questão de fome, muita questão de decadências da sociedade, enfim, outras coisas. Então o regime começou a oprimir o povo alemão. E o que aconteceu? Esse povo começou a migrar, a sair da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, em busca de novas oportunidades, em busca de uma nova situação, de trazer melhorias para as suas famílias e tudo mais. E Berlim era o ponto culminante para fazer esse movimento, porque muitas vezes ali tinha um respaldo da Alemanha Ocidental, ali o povo ajudava e cuidava. Só que dentro desse movimento, se eu não me engano, 3 anos praticamente, milhões de pessoas saíram da Alemanha Oriental, fugindo da opressão do sistema, do mundo, do regime que eles estavam vivendo, e foram para a Alemanha Ocidental. Então, assim, o povo da Alemanha Oriental ficou o quê? Ficou, cara, tem que fazer alguma coisa para parar que esse povo saia do nosso lado e vai para o outro. E aí surgiu a grande ideia de construir o Muro de Berlim, que foi um muro que não só marcou uma divisão física na Alemanha, mas também trouxe muita questão simbolizava muita questão de medo, hostilidade, separação, famílias foram separadas, muita coisa aconteceu no âmbito macro do sistema ali. Então não foi só o muro que foi construído, muita opressão, muita coisa aconteceu ali. Então isso trouxe uma marca muito negativa para aquele regime, E ali, por muito tempo, durou praticamente quase 30 anos esse muro ali. O povo já estava desesperançoso que poderia vir ser derrubado esse muro e começar, de fato, uma única humanidade na Alemanha, uma única comunidade, um único povo. E aconteceu que isso, devido às pressões que vinham acontecendo, questões políticas, econômicas, o muro foi derrubado, Em 89, o muro caiu. Então, o que parecia permanente, agora se tornou temporário. Só que nós estamos diante de uma situação que Paulo relata aqui, de um muro muito mais grave, que era um muro que nos separava de Deus. Nós éramos separados de Deus. Nós estávamos vivendo em nossas transgressões, pecados e muita coisa que nos afastava de Deus. Existia um muro, e esse muro tinha um caráter, uma questão não física, mas espiritual. Nós estamos falando de questões eternas. E é isso que Paulo vem trazer e falar para aquele povo, E ele vai citar isso para os gentios. Ele está falando para o povo de Efésios. Essa carta é uma das cartas da prisão. Paulo escreve da prisão essa carta, e ele está falando a um povo que estava, muito se diz, que não era uma carta direcionada a uma igreja específica, era mais um formato de uma carta circular, igual o nosso pastor já mencionou, porque ela não tinha um direcionamento específico para uma igreja, como Paulo retrata muitas questões de cartas específicas para determinadas igrejas. Então ali Paulo manda para um conglomerado de povos, ali praticamente 48 quilômetros de raio de
de distância ali, a carta foi percorrendo ali. E Efésios, né, a região era muito rica, era uma região portuária, uma região que tinha muito poder aquisitivo, muito parecido com Corinto. Também Corinto tinha essa característica por ser uma região portuária, onde muita gente vinha, então muito dinheiro passava por ali, mas também vinha muitos problemas, né? O problema cultural, onde você tinha uma cultura muito heterogênea, muito misturado, era um lugar de idolatria absurda, né? A Bíblia vai citar a respeito do templo de Diana, lá em Éfeso, né? Nós já lemos isso quando nós estudamos Atos, nós vimos isso, né? Lucas citando através de Paulo ali. Então era um lugar muito hostil, onde predominava muito o ocultismo, muita magia, por isso que Paulo traz Efésios muito essa questão. Ele vai trazer lá em Efésios 6 depois sobre a questão espiritual, a questão da batalha. Paulo faz algumas simbologias porque era de fato algo muito, muito preponderante ali. Existia muita força dentro dessa linha de raciocínio, de cultura. Então, Paulo traz essa carta dentro desse contexto. Bom, a carta não tem uma ocasião específica a ser tratada. Paulo faz várias instruções em várias esferas ali, em vários campos da sociedade onde eles viviam. Então, é muito isso. Bom, é isso aí. Mais ou menos um pano de fundo para a gente poder começar a discorrer Efésios 2, do versículo 11 ao versículo 22. Então, Paulo continua o tema da nova criação. Se nós olharmos ali no versículo 10, né? Na verdade, o começo do capítulo 2, ele vai falar sobre uma nova vida em Cristo, e ele termina falando assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, né? As boas obras que ele de antemão planejou para nós. Se nós pegarmos antes dessa parte do capítulo 2, nós vemos Paulo trazendo muito um plano mais, vamos dizer assim, onde Deus, né, dentro da sua criação, ele é mais elaborado ali. Paulo discorre mais sobre a obra de Deus. E depois nós vamos começar a ver uma questão mais de Cristo, na redenção, né? Cristo como obra de redenção sobre nós. Então, nós conseguimos dividir muito bem isso quando nós olhamos para essa parte do texto. John Stott, né, um grande teólogo, aí, um autor, ele fala assim que John Stott diz que andávamos em transgressões e pecados nos quais o diabo nos prendera. Agora andamos nas boas obras conforme Deus eternamente planejou que fizéssemos. Então, estávamos vivendo em transgressão e pecado, e agora nós estamos vivendo diante da obra salvífica de Cristo, conforme Deus planejou, né? Propósito, plano perfeito de Deus para nós. Então, o muro que nos separava, nós vamos ver que ele vai ser quebrado, que ele vai ser derrubado, e vai nos dar o livre acesso a Deus. O primeiro ponto que eu queria que nós nos atentássemos é a nossa antiga condição. Então, para quem gosta de anotar, o ponto 1 é a nossa antiga condição, separados e sem esperança. Era o que Paulo retrata aqui. Como que ele começa esse versículo 11? Não esqueçam que vocês... Ele gera um imperativo aqui. Na Almeida Revista Atualizada, ele vai falar sobre lembrai-vos. Ou seja, ele está trazendo à memória uma condição que eles estavam vivendo. Então, não esqueçam que vocês. E ele continua falando, vós, gentios, né, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano naquele tempo. Vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Amém? Então Paulo começa nesse imperativo, falando para eles se lembrarem,
É interessante aqui, gente, que para a maioria dos judeus, né, os judeus antigos, os judeus ortodoxos, era impossível para um não-judeu participar da plenitude da aliança, se eles não fossem circuncidados. Então existia uma separação grande, um impacto muito grande aqui em relação a isso. Para ser circuncidado era como se eles fossem enxertados, colocados, né, na comunidade de Israel. Então, para eles ser pertencentes a esse povo da aliança de Deus, né, esse povo da aliança, eles tinham que ser circuncidados. Para o judeu ortodoxo, a circuncisão era fundamental para que ele conseguisse viver a plenitude da aliança de Deus. Então, os gentios era como se fosse uma escória da sociedade para os judeus, porque eles não eram circuncidados. E Paulo vai trazer isso muito categoricamente quando ele fala: gentios eram chamados de incircuncidados, ou seja, de excluídos. Vocês não faziam parte nem da sociedade onde os judeus definiam isso. E Paulo vai dizer que isso não tinha muita importância, porque ele vai falar aqui, vocês se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior. Paulo não está trazendo a ênfase disso. Paulo está trazendo a ênfase da condição que aquele povo vivia. Ele não estava falando que os judeus estavam completamente certos dentro das suas colocações. Ele estava falando: lembrai-vos, volte, pense, reflita a forma de como vocês estavam vivendo. Porque até um segundo momento vocês eram excluídos da sociedade. Vocês não estavam enxertados dentro do plano, né, do judeu para ser um povo da aliança. Então é isso que Paulo traz. Ele chama os gentios a essa memória, essa condição. E ele vai falar aqui alguns pontos. Ele fala que eles estavam sem Cristo, que eles estavam separados da comunidade de Israel, que eles estavam estranhos às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Imagina. E era a nossa condição. Muitos da nossa condição, sem Cristo, era essa condição. E o que isso aqui, nós estamos falando de uma gravidade, de uma alienação espiritual, vamos dizer assim. Por que alienação? Porque existia uma exclusão. Existia algo distante daquilo que Deus estava preparando e esperando que acontecesse em Cristo Jesus, dentro do plano perfeito dele, que ele ia fazer. Mas o que nós tínhamos era o quê? O que isso remetia para aquele povo? Então, se você não tinha Cristo, você não tinha a reconciliação. Você não era reconciliado com Deus. Nós estávamos separados de Deus. Depois ele fala que eles estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, fora do povo da aliança. Então, para ser o povo da aliança, existiam privilégios pactuais ali. Então, o povo que não fazia parte, que era separado da comunidade, era também separado desses privilégios que tinha. Que existia privilégios. A Bíblia vai dizer também que eles eram estranhos às alianças da promessa, ou seja, excluídos das promessas redentivas. Então não tinha esperança de redenção. E depois ele vai terminar sem esperança, ou seja, não é falta de otimismo psicológico, e sim, aqui é uma ausência de esperança escatológica. Uma esperança de salvação. Não tinha esperança, não tinha uma projeção. E muitas vezes é a nossa condição hoje. Muitas vezes a gente olha para as condições que nós estamos vivendo, nós enxergamos o mundo como ele está, e nós estamos sem esperança muitas vezes. Mas o que o Senhor quer trazer para nós é que a nossa esperança não está nas coisas dessa terra. A nossa esperança não está nas coisas que nós estamos vendo. Por mais triste, impactante que seja, muitas vezes a gente vê tanta situação degradante, depravada, situações que muitas vezes a gente fala: meu, que situação difícil que nós estamos vivendo. Eu não sei o que será de mim. E às vezes a gente começa a procurar salvadores da pátria. A gente gosta disso, de procurar em pessoas a nossa segurança emocional, para que a gente possa ter um conforto, um afago. Só que a palavra de Deus diz que nossa esperança está em Cristo Jesus. Se você está numa condição onde você não tem esperança,
Deus está dizendo para nós colocarmos a nossa esperança em Cristo Jesus. Ele é o fundamento, ele, depois Paulo vai dizer que é a pedra angular. Ele tem que ser a nossa esperança. Amém? Vamos continuar aqui. Então ele traz essa questão e nos mostra, né, dentro desses 2 versículos, a incapacidade humana. Nós não temos capacidade humana. Não existe nada que nós possamos fazer para conquistar o merecimento daquilo que Deus fez por nós. Não existe nada, nenhuma habilidade intelectual, habilidade qualquer que seja, que vai nos fazer merecedores daquilo que Deus fez. Nós merecíamos o inferno. É duro ouvir? É duro. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos o inferno eterno. Esse é o nosso merecimento. Mas Bruno, eu sou tão bonzinho, eu sou justo, eu sou certo com as minhas coisas, eu faço tudo certinho, eu dou dízimo, eu pago as minhas contas, não falo mal. Nada que nós possamos fazer faça que nós mereçamos algo de Deus no sentido de nos justificar por nós mesmos. Quem justifica nós é Cristo. E a partir disso, como nós ouvimos, né, o nosso pastor pregando a respeito dos pontos, né, nós temos que ser grato a Deus por Deus ter nos escolhido. Isso não é um status de vanglória ou nos coloca numa condição de estarmos melhores que qualquer um que não esteja aqui ou que está no mundo. Isso nos dá mais responsabilidade de saber que eu mereci o inferno, só que Jesus pagou um alto preço, Jesus morreu numa cruz para que hoje eu possa ter a esperança de salvação em Cristo Jesus. Uma das coisas que nós temos que ter consciência, nós precisamos absolutamente da graça de Deus sobre nós, todos os dias, todo momento, toda hora, todo minuto, todo segundo. Se nós estamos respirando, é porque a graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre nós. Se nós estamos aqui, é porque a graça de Deus tem nos alcançado, dia após dia. Se estamos em pé, é porque a graça de Deus tem nos alcançado. Amém? Uma coisa que a gente tem que aprender, né, com essa passagem do versículo 11 ao 12, é nunca nos esquecermos da onde Deus nos tirou. Muitas vezes a gente começa a andar com Deus e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 10, 15, e às vezes nós somos pegos com aquele sentimento de que nós estamos numa situação mais confortável, que nós estamos PhD no evangeliquez, que nós estamos pós-graduado no evangelho, porque a minha condição eu sou. Nunca esqueça da onde Deus nos tirou. Não podemos esquecer da onde Deus nos tirou. Eu sou obra viva disso. Eu sei da onde Deus me tirou, da onde que eu estava, perdido nos pecados e delitos, merecia, continuava merecendo o inferno. Mas Deus me alcançou com a sua graça, com o seu amor incondicional, e tem nos feito, dia após dia, reconhecer que Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Então nós não podemos esquecer da onde Deus nos tirou. A igreja nunca pode esquecer disso. Sempre lembrar. Se eu estou aqui, se eu estou de pé, é igual o Ministério de Louvor cantou. Se eu estou aqui, se eu estou de pé, se eu estou respirando, é porque Deus manifestou a sua graça sobre mim. Eu não merecia nada, mas Ele pagou um alto preço. Ele me amou primeiro. E aí nós voltamos lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que crer apenas em Jesus. Amém? Segundo ponto, eu nomeei esse segundo ponto da grande virada.
é o capítulo 2, 13 a 18. É o capítulo um pouco maior aqui, mas tem um teor teológico aqui fantástico, né? É o suprassumo daquilo que Deus fez por nós, né? Em Efésios 13, 18, vamos ler de novo, para a gente poder ter mais latente na nossa memória aqui. A Bíblia diz: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distante de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Esse versículo 13 que nós começamos a ler é um divisor teológico muito forte. Por quê? Porque ele traz o verdadeiro evangelho e a causa de não sermos consumidos. Ele fala: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Esse é o divisor, esse é o evangelho. Quem que é a obra, né, perfeita, completa, que tira eles de uma situação e coloca eles em outra situação, que quebra o muro da inimizade, que quebra o muro que nos acessava a Deus, através do Espírito Santo, que ele vai falar que é através, pelo mesmo Espírito. Nós vemos aqui que Jesus, ele é o ponto culminante da virada. Jesus pagou um alto preço, Jesus morreu na cruz. Como nós falamos, nós olhamos aqui o texto, e Paulo vai falar a respeito dos judeus, né? Ele fala ali no versículo 14, porque Cristo é a nossa paz, ele uniu judeus e gentios em um só povo. Então ele traz essa questão da união, da quebra desse sistema que impelia, que tinha uma opressão. Para a gente ter uma ideia, Paulo estava preso quando ele escreveu. E sabe por que ele estava preso? Porque ele foi acusado injustamente de levar um não-judeu ao templo em Jerusalém. Então, acusaram Paulo de ter levado alguém que não era para ele estar lá. Então, eles desenharam, maquinaram uma injúria a Paulo, que ele tinha levado alguém para ir lá, para vocês verem o tamanho disso dentro dessa separação, dessa guerra moral, dessa guerra física, muitas vezes. O que nós vemos na Bíblia, em vários relatos, né, o quanto os judeus perseguiam Jesus, o quanto os judeus perseguiam Paulo, estavam vorazes para conseguir alguma questão contra eles, muitas vezes manipulando, muitas vezes criando situações mentirosas, muitas vezes criando inimizades ali, injúrias, falso testemunho, para conseguir gerar esse impacto na vida daquele povo. Então Paulo estava preso porque ele foi acusado de forma injusta. Paulo era inocente. Isso nos mostra a capacidade destrutiva. Isso, nós temos uma citação do versículo 14 ao versículo 16. Por isso que Paulo cita aqui que Jesus é a nossa paz. Ele traz a união. Ele quebra esse jugo, essa opressão. Ele tira o que nos separava e nos aproxima como uma nova humanidade. É interessante que ele cita aqui na NVT, uma nova humanidade. Na Almeida Revista Atualizada, ele vai falar que em si mesmo um novo homem. E esse novo homem no original, no lexo grego, ele traz essa questão da humanidade como um todo. Então, esse é o ponto culminante. Jesus, como centro da nossa salvação, o centro do Evangelho, traz
nessa condição onde ele une, onde ele traz a paz, onde ele organiza, ele quebra esse jugo hipócrita que estava acontecendo ali. Então é isso que Paulo está trazendo. Colossenses, no capítulo 1, do versículo 12 a 14, Paulo vai falar isso à igreja de Colossos também. Mas ele vai falar, ele traz de uma maneira um pouco mais ilustrativa também. Eu gosto desse versículo, que ele fala assim, Colossenses capítulo 1, versículo de 12 a 14. A Bíblia diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Então ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que ele faz com nós. É essa transição de vida. É interessante também nós olharmos para esses versículos, no final, ela é profundamente trinitária, aqui nós conseguimos ver a trindade muito forte nisso, né? Porque ele vai falar ali no final, agora por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai. Através do quê? Acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Nós vemos claramente a ação trinitária, ou seja, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, usando toda essa carga, né, da trindade sobre nós, da responsabilidade daquilo que Deus fez por nós, através dessa passagem também. Então, o que nós conseguimos enxergar? A suficiência da obra substitutiva. Cristo pagou um alto preço. Fomos justificados por Ele na cruz do Calvário. Então nós temos tanto uma reconciliação vertical, né, com Deus, quanto também uma reconciliação horizontal. Porque Ele quebra essa divisão e cria uma nova humanidade. Um novo povo. Que nós entramos nisso. Nós entramos dentro desse plano. Porque nós somos como se fôssemos gentios, nós não somos judeus, né? Povo escolhido. Mas Jesus paga um alto preço e nos conecta a essa obra, a essa comunidade, a esse povo. Por isso que nós merecíamos o inferno, mas Ele foi lá e pagou o preço em nosso lugar. Ele nos substituiu lá na hora do julgamento, a hora que, né? Às vezes a gente ia ter bater o martelo e a sentença ia ser instaurada, né? Como a vida eterna no inferno. Jesus foi lá e falou: não, eu entro no lugar dele, eu pago o preço, eu vou sofrer na cruz do Calvário, eu vou ressuscitar e esse povo vai ser o meu povo. É isso que Deus fez através de Jesus aqui. Então, gente, o que nós temos que entender, a unidade, ela é produzida pela cruz. Ela não é por afinidade. Vocês estão entendendo? Não é questão de afinidade, não é porque eu gosto ou porque eu não gosto, ou porque eu me sinto bem aqui ou não me sinto bem ali. A nossa unidade, ela tem uma produção na cruz do Calvário. É a cruz que traz a unidade. Se nós olharmos para a cruz, as coisas começam a ficar cada vez mais simples. O que acontece muitas vezes? Nós tiramos o foco na cruz, muitas vezes, como nós temos visto muito movimento, onde todas as coisas têm tirado a atenção, né? Hoje nós vivemos um momento de muito ruído informacional, informativo, e eu falo até mesmo dentro da igreja, até mesmo no meio cristão, muito ruído, muita coisa, muito entretenimento, muito o que fazer e pouco Cristo. O que nós precisamos é voltar para Jesus todas as vezes e entender que o que nos faz únicos na unidade como povo de Deus não é a afinidade, não é o entretenimento, não é a estratégia, não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, o pragmatismo, o achismo, é a cruz de Cristo. Jesus é o fruto da nossa unidade. A unidade, ela não é
construída por estratégia, ela é fruto da cruz. Amém? É isso que Paulo quer nos trazer nesse ponto que nós estamos falando. Vamos para o último ponto agora. Falta 4 minutos para mim entregar os 40 minutos, um pouco, os 38 mais ou menos. Mas vamos lá, vamos finalizar. A nova identidade. Efésios 2, versículo 19 a 22. Última parte do texto aqui. A Bíblia vai dizer assim, ó: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Olha que coisa incrível que Paulo traz aqui. Paulo usa 3 metáforas aqui. Ele vai usar cidadãos do reino, que nós não somos mais estrangeiros, né? Nós não somos mais separados daquele povo, do povo escolhido. Hoje nós fazemos parte desse povo, e é tão bom fazer parte, não é? A gente, às vezes, viaja, né, e tem algumas experiências fora, onde nós estamos em outra cultura, onde nós somos estrangeiros. Cara, o estrangeiro, ele é olhado de forma diferente lá fora. É ruim, não é legal, né? O Ricardo também teve... Você sente que você está meio fora e não são todos, mas muitos daqueles te julgam por você ser estrangeiro. Ou te olham de forma, o que esse cara está fazendo aqui? O que será que ele veio fazer? Então existe uma pressão, muitas vezes existe um preconceito em outros países por você ser estrangeiro. E provavelmente isso também tinha lá. Porque muitas vezes os estrangeiros que se estabeleciam, eles podiam permanecer como estrangeiros residentes. Ou seja, eles viviam ali, mas não tinham direito nenhum de fazer nada. Ao longo dos anos, gerações que passavam ali, eles não tinham direito, sem voto, sem privilégio, não tinha nada. Então eles eram só residentes, eles só viviam ali. Mas eles não tinham essa propriedade. E Paulo vai dizer que agora nós somos cidadãos do reino. Nós não somos mais estrangeiros. Nós fazemos parte do reino de Deus. Isso é incrível. Isso é lindo. Depois ele vai falar, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos. E também ele vai falar que nós somos família de Deus. Ele traz mais profundidade aqui. Porque família, nós temos o quê? Um pertencimento relacional quando você faz parte da família, não é? Família é aquele que você tem um vínculo, você tem um elo muito forte, profundo. Então, ele traz essa profundidade aqui, um pertencimento relacional. Vocês são família de Deus. E depois ele vai falar o quê? Ele vai falar que nós somos templo santo. Somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, ele vai dizer, e profetas. Esse é o fundamento, o ensino dos apóstolos e dos profetas. Porém, aqui está a parte áurea do ponto, que ele vai citar que Cristo é a pedra angular. O que ele queria dizer quando ele disse que Cristo é a pedra angular? Na construção antiga, né, nas construções daquela época, era feita por pedra. E a pedra angular era a mais importante pedra da construção. Por quê? Porque ela era responsável pelo alinhamento de toda a construção. Ela que alinhava toda a construção. Ela também unia as duas paredes, essa pedra angular. E essa pedra também, ela trazia o equilíbrio estrutural da construção. Por que Paulo está falando que Jesus é a pedra angular? Porque Jesus é o principal. Jesus é o mais importante. Jesus é o que une o povo, une as paredes. Jesus é o que dá o equilíbrio, a estruturação. Jesus é o que dá um alinhamento. Jesus é a base, é o fundamento de tudo.
Então ele traz isso muito forte, que Jesus é a pedra angular. A igreja, ela é edificada sobre a doutrina apostólica, não sobre experiências, gente. Não sobre pragmatismo, não sobre revelações. Hoje muitas vezes a gente vê pessoas falando que teve uma revelação em fazer algo, em ter algo. Gente, não estou falando que aqui não existe a revelação de Deus. Existe a revelação de Deus. Mas nós temos que entender que aquilo que foge de Cristo, aquilo que foge da essência de Jesus, de Cristo como a pedra angular de tudo, nós temos que nos afastar, nós temos que pôr em descrédito. É heresia, porque a Bíblia retrata que Cristo é a pedra angular. Então muitas vezes a gente tem visto, né, várias religiões que cresceu através de uma revelação. Por exemplo, os Mormons são assim, através de uma revelação que uma pessoa teve lá, que ele escreveu e tal. Existem outras que vêm através de revelações, pragmatismo. O que a Bíblia nos traz, que é a nossa regra de fé, é o nosso fundamento, é que Cristo é a pedra angular. Ele é responsável por nos dar o crescimento. Ele é responsável por nós estarmos alinhados através da sua palavra. Ele é aquele que nós temos que dedicar a nossa vida. Todo louvor, toda adoração. Amém? Algumas aplicações para a gente refletir. Nós temos lembrado da nossa antiga condição? Muitas vezes a gente tem vivido no piloto automático e muitas vezes nós estamos com o coração não tão alinhados e não tão gratos por aquilo que Deus fez na nossa vida, por algumas situações, e é normal, tá, gente? Não estou falando que isso é normal porque nós somos seres humanos, falhos, pecadores, a nossa natureza, nós somos, igual o nosso pastor nos ensinou, nós somos depravados, né? Nós estamos na depravação total. O pecado não alterou só uma parte do nosso ser, ele alterou todo o nosso ser. Então nós não temos nada de bom para oferecer, mas ele pagou um alto preço para que nós tenhamos a salvação. Mas nós somos humanos, erramos, falhamos e todo dia temos que nos alinhar diante do Senhor. Mas nós temos lembrado da nossa antiga condição? Temos valorizado essa unidade comprada com sangue? Será que nós temos valorizado essa obra substitutiva de redenção de Deus? Temos amado a igreja entendendo que ela é o templo, nós somos o templo do Espírito, templo do Senhor? A doutrina dos apóstolos tem sido nosso fundamento, nós temos perseverado nela. Será que nós temos vivido à parte de um povo? Como cristão isolado, ou nós estamos vivendo em unidade, não uma unidade fundamentada em afinidade, mas uma unidade fundamentada pela cruz de Cristo? São coisas para a gente poder refletir a respeito disso. Amém? Então Paulo nos faz lembrar da nossa condição e nos mostra que estávamos longe de Deus, separados do seu reino, estávamos condenados em nossos pecados, separados da família de Deus, e em Cristo fomos resgatados. Ele nos incluiu nesse plano perfeito que nos fez pertencentes a um novo povo, uma nova família, e agora somos o seu templo e a sua habitação para vivermos como igreja e perseverança em unidade. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Deus, pela tua graça e a tua misericórdia. Deus, estávamos separados, estávamos divididos, estávamos perdidos em nossas transgressões e pecados, mas o Senhor pagou um alto preço. O Senhor nos substituiu. Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor veio com teu amor, nos amou primeiro, nos escolheu, e hoje nós estamos aqui, Pai. Não por merecimento nosso, mas porque Cristo é o nosso Salvador, Pai. Que nós possamos viver de uma forma alinhada com os seus planos, com aquilo que o Senhor tem feito. Que nós possamos nos fundamentar na pedra angular que é Jesus, que é responsável por tudo. Que nós possamos crescer como igreja, crescer como comunidade, como filhos do Senhor, e sermos bênção, sermos luz aonde nós estivermos, para que nós possamos refletir Cristo nas nossas vidas, naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém, gente, amém. Glória a Deus, Deus é bom.